Senhor Darcy, parece-me que o senhor não reconhece a influência da amizade e da afeição. Certa estima pelo solicitador pode, com frequência, levar alguém a ceder prontamente à solicitação que lhe é feita, sem que para isso precise de argumentos que o convençam. Note-se que não me refiro particularmente ao exemplo que o senhor deu a respeito do Sr. Bingley. Neste caso específico, penso que o mais aconselhável seria esperar pela ocasião, e nessa altura, discutir o comportamento do cavalheiro em causa. Mas na generalidade, de amigo para amigo, em que um deles é solicitado pelo outro a modificar uma resolução de pouca importância, o senhor levaria a mal por atender prontamente a esse desejo? Não seria aconselhável, antes de prosseguirmos no mesmo assunto, precisar tanto o grau de importância que se queria atribuir à dita solicitação, quanto o grau de intimidade existente entre os dois amigos? Com certeza, concordou Bingley. Vamos a isso, e sem esquecer o peso e a altura de cada um, pois na argumentação pesarão mais do que julga, senhorita Bennet. Garanto-lhe que se o Sr. Darcy não fosse tão alto, não o teria em tão grande estima quanto tenho. Confesso não conhecer pessoa mais enfadonha que Darcy em certas ocasiões e determinados lugares, particularmente na própria casa, e em um domingo de manhã em que nada tem para fazer. O Sr. Darcy sorriu, mas Elizabeth, adivinhando nele certa ofensa, reprimiu o riso. A senhorita Bingley, por sua vez, manifestou calorosamente seu ressentimento da afronta por ele recebida, numa repreensão ao irmão pelos disparates que acabara de dizer. Percebo qual o seu intento, Bingley, disse o amigo. Não gostou dos argumentos e agora quer se calar. Talvez tenha razão. O argumento anda de mãos dadas com a discussão. Agradeço se aguardarem até eu sair da sala. Podem então dizer tudo o que quiserem ao meu respeito. O que o senhor pede, disse Elizabeth, não representa nenhum sacrifício para mim. Quanto ao Sr. Darcy, tem a carta para acabar. O Sr. Darcy seguiu o conselho e acabou a carta. Pediu à senhorita Bingley e a Elizabeth que lhe dessem o prazer de ouvir um pouco de música. A senhorita Bingley se encaminhou com vivacidade para junto do piano. Após delicadamente oferecer a vez a Elizabeth, que sinceramente recusou, sentou-se ela mesma ao instrumento. A senhora Hurst veio cantar com a irmã, e enquanto estavam assim ocupadas, e ela folheava alguns livros de música espalhados sobre o piano, Elizabeth reparou na insistência com que os olhos do Sr. Darcy a procuravam. Custava para ela admitir que pudesse constituir um objeto de admiração para tão grande homem. A ideia de que ele a fitasse porque ela o desagradava lhe parecia mais estranha ainda. Concluiu, por fim, que talvez lhe chamasse a atenção por, de acordo com as noções dele de decoro, encontrar algo de mais errado e repreensível do que em qualquer outra pessoa presente. Tal suposição estava, porém, longe de magoá-la. Não simpatizava com ele o suficiente para se preocupar com a opinião que pudesse formar a seu respeito. Após ter tocado algumas canções italianas, a senhorita Bingley mudou o ritmo para uma alegre área escocesa. No mesmo instante, o Sr. Darcy se aproximou de Elizabeth e lhe disse: Não se sente seriamente tentada, senhorita Bennet, a aproveitar tal oportunidade para dançar? Ela sorriu, mas não respondeu. Ele repetiu a pergunta, um pouco espantado com o silêncio de Elizabeth. Ah, exclamou ela, já escutei antes, mas ainda não havia decidido o que lhe dizer em resposta. O senhor desejaria que eu lhe dissesse sim, de modo a ter prazer de desprezar meu gosto, mas deleito-me sempre em sabotar tais planos, de um desdém premeditado. Resolvi por isso dizer-lhe que não me apetece dançar. Agora despreze-me, se tiver coragem. Realmente, não tenho coragem. Elizabeth, que esperava ofendê-lo, ficou espantada com sua delicadeza. Transparecia na garota um misto de doçura e malícia, que a impossibilitava de ofender alguém. Além disso, Darcy nunca antes se sentira tão fascinado por uma mulher. Chegava mesmo a acreditar que, se não fosse pela inferioridade dos parentescos dela, estaria no perigo iminente de se apaixonar.